Seja muito bem-vindo a Um Bilhete Por Favor, a mais um vídeo do canal Um Bilhete Por Favor. Eu sou Nilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre viagem. O vídeo de hoje é uma dica da minha querida amiga e inspiração diária aqui pro canal, Aline Rezener, do Malucas e Piradas. Se você não conhece Malucas e Piradas ainda, pode correr pro YouTube, que os vídeos dela são incríveis, mostra tudo de Orlando em primeira mão. Foi um dos primeiros canais a mostrar tudo de Orlando. É sensacional e me inspira todo dia a fazer vídeo aqui pro canal. Ela perguntou sobre curiosidades dos locais que eu já visitei viajando pelo mundo. Mas como eu já falo muito de Estados Unidos nos outros vídeos, principalmente sobre Disney e por aí vai, eu resolvi falar um pouquinho sobre a Europa, que eu falo tão pouco aqui nos vídeos. Mais especificamente sobre os mitos que envolvem viagens para o velho continente. É sensacional viajar pelos países da Europa. É rápido, é fácil, é barato, é cheio de cultura, é cheio de diversão, é cheio de novidades. Eu adoro passear por lá, por vários países quando eu estou, mas deu para aprender algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês, que vão servir não só para a Europa, como para algumas outras viagens. Preparado? Partiu! Mito 1. Viajar de trem é sempre mais barato. Quase nunca, já vou avisando. A não ser que você pegue viagens noturnas, de trem noturno ou para passagens entre o próprio país, ou seja, se você vai de uma cidade para outra dentro do mesmo país, quase sempre vai sair mais barato viajar de avião. Numa viagem que eu fiz há pouco tempo, eu fui de Hamburgo, na Alemanha, para Munique, ou seja, do norte para o sul do país. A diferença entre ir de trem e de avião chegava a 300 euros, mais barato para o avião. Fora isso, o tempo da viagem. 2 horas de avião contra 9 horas de trem. E como todos nós sabemos, enquanto estamos viajando de férias, tempo é dinheiro. Os trens europeus são super confortáveis, as cadeiras reclinam, a viagem é tranquila para quem tem medo de avião, não balança quase nada. A maioria dos trens tem um Wi-Fi gratuito incluído na passagem e até vagões restaurantes, onde você pode fazer um jantar completo sem problema nenhum. Isso tudo é verdade, ou seja, são pontos positivos para o trem. Mas como eu falei antes, tempo é ouro, tempo é dinheiro na hora da viagem e sinceramente, na maioria das vezes não compensa nem financeiramente. Quem dirá em termos de tempo gasto da viagem. Então pese muito bem tempo gasto, dinheiro gasto, coloque tudo na balança na sua próxima viagem pela Europa de férias para saber se trem compensa, mas na maioria das vezes pode ficar certo, vá de avião. O mito 2 ainda vem na sequência das viagens de avião e são sobre as famosas low cost, as companhias de baixo custo da Europa. Vale a pena viajar por elas? E quase sempre a resposta é não! Companhias low cost são aquelas companhias que têm um preço muito barato das passagens, às vezes chegando ao mesmo preço de viajar de ônibus dentro da Europa. A princípio pode parecer um bom negócio, mas tem dois probleminhas aí nas companhias low cost. O primeiro é que elas usam aeroportos de segundo escalão, que geralmente ficam muito distantes da cidade principal onde você está, e sem acesso ao sistema de transporte público. Ou seja, você precisa pegar um táxi para chegar lá. O segundo problema dessas companhias de low cost é que os horários não são nada convenientes. Eu já vi muitas opções de companhias low cost com passagens muito baratas da Espanha para a França e por aí vai, só que às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, bem diferente das passagens de companhias aéreas normais. E por que isso é um problema? Digamos que você está hospedado na cidade e precisa ir para o aeroporto. Se você viaja às 5, precisa estar no aeroporto às 4, precisa sair de casa às 3, precisa acordar às 2. Com isso, você já perdeu a noite anterior e, como já falando, tempo é dinheiro. Você já perdeu a noite que você poderia estar aproveitando na balada, nos restaurantes, passeando pelas cidades da Europa, porque precisa ir para casa, arrumar a mala e se preparar para fazer uma viagem longa dessa. A segunda coisa é que, como esses aeroportos não são ligados ao transporte público, você vai precisar pegar um táxi para chegar lá e táxi custa caro. Ou seja, à primeira vista pode parecer muito bacana esses preços atrativos, 20, 30, 40, 50 euros por uma passagem de um país para o outro, mas no final das contas você vai ter muito trabalho, vai perder muito tempo e vai gastar quase a mesma coisa. Sinceramente, para mim, não compensa. Exemplo prático, o aeroporto de Lisboa é conectado com todo o sistema de transporte público, a passagem de metrô custa 3 euros e você consegue chegar no centro de Lisboa em 15, 20 minutos direto do aeroporto. Inclusive os trens são preparados para receber as malas de bagagem. Já se você pousar num aeroporto distante, não vai poder fazer isso, já que você não vai ter trem, não vai ter metrô para chegar lá. Isso acontece na maioria das cidades europeias. O aeroporto de Fiumicino, em Roma, eu peguei um trem que cheguei na cidade em 25 minutos. O aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, fica a 40 minutos da cidade e é super confortável, super tranquilo, só tem uma linha indo para a cidade, você não tem nem como se perder. Aeroportos de Paris, a mesma coisa. Os aeroportos de segundo escalão que as companhias low cost usam são muito distantes. Você vai ter um trabalhão, vai gastar um dinheirão
Terceiro mito que muita gente fala é sobre ficar em albergues. Barato, bom e bonito? Eu posso estar ficando velho demais ou ser fresco demais, mas as minhas experiências em albergues na Europa foram terríveis. A não ser que você esteja procurando por festas e baladas a noite inteira, não recomendo de jeito nenhum, principalmente para quem está indo com família, quem está indo em casal, então esqueça albergues. Eu sei que muitos de vocês já devem ter experimentado situações muito boas em albergues, inclusive de casal, de família e por aí vai, mas eu estou falando especificamente sobre as minhas experiências e elas não foram nada boas. Banheiros comuns que são usados por centenas de pessoas, chuveiro que fica desligando a cada 25 segundos, quarto sem segurança total para os seus itens e seus pertences pessoais, beliches que na maioria das vezes não são tão confortáveis assim como camas de hotel e ainda o fato de você ter pessoas entrando e saindo do seu quarto o tempo todo. Nada disso é bacana, nada disso eu recomendo e por isso eu não fico mais em albergues de jeito nenhum. Agora é claro, você pode também estar com um grupo de amigos de 4, 5, 6 pessoas e existem albergues que fecham um quarto só para vocês. Nesse caso é uma das melhores opções. Mas como o canal aqui tem muita família, muito casal que quer viajar, definitivamente eu não recomendo. Em Amsterdã, por exemplo, eu fiquei num hotel chamado The Student Hotel. É tipo um albergue, mas com quartos individuais. Gente jovem, bacana, bonita, teve festa, teve diversão, mas todos os quartos são individuais, com banheiros individuais. Isso pra mim é essencial. O quarto era bem apertadinho, vocês podem conferir aqui no canal que tem vídeo mostrando a minha viagem por Amsterdã, mas no final das contas, banheiro limpo, banheiro tranquilo, a cama era grande, podia ser apertado, mas era só pra dormir e era isso que importava. Eu tava viajando sozinho, mas se eu tivesse viajando de casal, também teria sido uma excelente opção ter ficado num hotel. Na maioria das vezes, o hotel acaba saindo mais barato do que os albergues que ficam no centro da cidade. No meu caso, por exemplo, era um pouquinho mais afastado e os preços eram iguais, mas era do lado de uma linha do metrô, então em 5, 6 minutos eu já estava no centro de Amsterdã. Em Roma, eu fiz a mesma coisa, aluguei um apartamento em vez de ficar num hotel ou no albergue, tinha todo o conforto, toda a privacidade, tudo muito limpinho e aproveitei muito mais a cidade, afinal eu estava ali vivendo junto com os locais e isso não tem preço. Então assim, a Europa está preparada para receber turistas e tem muitas opções. Então deixe de preguiça, acesse smartphone, Google, pesquise em guias de viagem, veja canais do YouTube que falam especificamente sobre aqueles países que você está querendo visitar, que sempre tem dica bacana, porque tem muita opção de hospedagem e você não precisa ficar limitado, se estou com pouco dinheiro eu tenho que ir para albergue, se eu estou com muito eu tenho que ir para hotel. Existem diversas opções aí no meio do caminho que você não vai precisar estourar o seu orçamento e vai poder aproveitar a viagem da mesma maneira. Mito número 4 dá para conhecer muitos países da Europa numa mesma viagem. Será mesmo? Eu tenho amigos que passaram 10 dias na Europa e conheceram 8, 9 países. Eles conheceram realmente os países? Eu acho que não. Você só vai sobrevoar os países durante esse tempo e não dá para aproveitar e nem absorver a cultura de jeito nenhum. Na minha primeira viagem para a Europa, junto com a minha noiva, eu fiz apenas 3 países durante mais de 15 dias. Fizemos Portugal, muita França e muito Londres. Então assim, minha dica é 7 dias em cada lugar e se você não puder, no mínimo 5 dias. Menos do que isso, você só vai bater ponto nos cartões postais de cada cidade. Outra coisa é que você vai gastar muito mais dinheiro. Já pensou nisso? Às vezes a gente acha que, na verdade, passando por muitos países de uma vez, a gente está economizando, mas você não vai poder negociar por preços de hospedagem, afinal você vai passar 1, 2 dias em cada cidade. Se você passa mais tempo, você conversa com o dono do hotel, conversa com o dono do apartamento, se você está alugando, diz, vou passar um tempo mais, vamos negociar aqui um preço. Você gasta menos de alimentação, afinal você vai estar comendo em restaurantes locais, em vez de estar comendo apenas naqueles lugares famosos que todo mundo come. E mais, você ainda vai gastar muito menos de transporte. Muito pouca gente coloca isso na conta. Viajar por muitos países gasta muito transporte. Trem, barco, avião, tudo isso gasta. Você vai ter que comer em trânsito, ou seja, comer em aeroporto esperando por voo. É muito caro. Você vai pagar taxas de embarque, você vai ter que pagar muito transporte para chegar no aeroporto de cada cidade e não vai aproveitar. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte, que viajar é a única coisa que você compra que te deixa mais rico. E isso é tão verdade. Mas se você apenas for viajar para a Europa para bater ponto nos cartões postais, tirar aquela foto na frente da Torre Eiffel que todo mundo tira, não vai adiantar nada. As melhores coisas das viagens acontecem no inesperado, quando você está perdido e conhecendo a cultura de verdade, a comida de verdade, a arte de verdade
de cada cidade. E isso não tem preço, não tem como você colocar preço nisso. Então assim, em vez de fazer a viagem que todo mundo faz, aquelas viagens de pacote fechadinho, pense no que você mais gosta. Você gosta mais de arte? Você gosta mais de comer? Você gosta mais de passear por parques? Você gosta mais de ver atrações específicas? Faça a viagem do seu jeito e aproveite o tempo, porque esse tempo não vai voltar e da próxima vez você não vai querer visitar a mesma cidade que você já visitou, porque são muitas cidades que dá para se visitar na Europa e você vai querer ir para a próxima, ir para a próxima, ir para a próxima, ou seja, passe mais tempo, aproveite mais a viagem e volte sabendo mais do que todo mundo sobre aquele local que você visitou. Quinto mito de hoje é: preciso de um planejamento forte e visitar todos os pontos turísticos, senão eu perdi a minha viagem para a Europa. Será que é mesmo? Será que ir para Roma e não ver a Capela Sistina é perder a viagem? Será que ir para Paris e não ver a Torre Eiffel seria perder a viagem para a França? Sinceramente, eu acho que não. A não ser que você adore filas longas, pagar muito caro e ainda ter um guarda gritando no seu ouvido para você guardar a sua câmera porque ali não pode tirar foto. Viajar é muito mais do que isso. E é claro que eu visitei todos os pontos turísticos grandes e famosos das cidades que eu passei pela Europa e eu recomendo que você faça o mesmo. Mas vá por mim e se eu pudesse te dar uma dica só seria essa. O melhor da sua viagem será nos momentos mais inesperados. Então, guarde tempo para o inesperado. A história que você vai se lembrar e vai contar para os seus amigos quando você voltar para o Brasil é, por exemplo, quando eu e minha noiva estávamos andando por Londres e conhecemos um pub no subterrâneo da cidade com um dono que sabia tudo de cerveja e apresentou tudo pra gente, sentou na mesa com a gente e contou toda a história daquele pub sensacional. Ou quando você encontrar um açougue perdido em Paris com um cara que entende tudo de cozinha e vai te explicar como fazer aquela receita sensacional que você sempre quis aprender. Ou se perder pelas ruas de Roma e em vez de procurar pela placa do Coliseu, encontrar aquela sorveteria sensacional que tem aquele sorvete que você vai lembrar pro resto da sua vida. Ou seja, guarde lugar para o inesperado e tente fazer as coisas que a maioria das pessoas não fazem. Porque de gente que já foi para Paris e tira a mesma foto nos mesmos lugares, o Brasil tá cheio. Agora, sabe aquela coisa que vai ser só sua, só da sua família, só do casal, só a sua experiência junto com seus amigos? Perca-se e aproveite a viagem sem se preocupar com os pontos turísticos. Esqueça essa ideia de bater cartão e aproveite aquele lugar sensacional que você está pisando. É isso, foram 5 mitos da Europa que, pela minha experiência pessoal, nem sempre são lá aquela verdade. Então eu quero agradecer muito a todo mundo que mandou dica lá pelo Facebook, principalmente a Aline Rezener e ao Hélio do Malucas e Piradas que mandaram essa dica. E se você curtiu essas dicas, não esquece de dar like, apertar o dedo aqui no botão do joinha e compartilhar para os seus amigos que também podem ter essas mesmas dúvidas sobre a Europa. E se você tem uma dica da Europa que quer compartilhar comigo, por favor, não se faça de rogado. Escreva aqui abaixo nos comentários do YouTube ou manda lá pelo Facebook do canal, é claro, facebook.com/umbilhete, por favor, que vai ser ótimo ter você aqui batendo papo junto comigo. Combinado? Fechado? Então muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo do Um Bilhete, por favor. É bom demais ter você aqui junto comigo. Até o próximo e boa viagem.